Sétimo ano, quarta aula, então sobre a África, o continente africano. Então nós vimos nas aulas passadas dois reinos importantes do continente africano, o reino de Gana e o reino de Mali, e agora nós vamos ver mais um reino importante e a relação dos europeus, sobretudo os portugueses, com os africanos. Então vamos lá para nós acompanharmos. Nós vamos conhecer agora o reino de Songhai. Então vimos o reino de Gana, o reino de Mali e agora o reino de Songhai. Bem, o reino de Songhai, ele era aliado do reino de Mali. Nós vimos na aula passada que Mali se desenvolveu quando Gana enfraqueceu. Quando Gana foi diminuindo, Mali cresceu. Songhai era parceiro de Mali, aliado de Mali. Mas era um reino autônomo, ou seja, tinha uma parceria com Mali, mas tinha suas próprias regras, seguia sua vida sem depender do reino de Mali. No século XV, um sujeito chamado Alibert tornou-se um imperador e ele era muçulmano. Então, vai conquistar vários vizinhos da região, inclusive o reino de Mali, que eram parceiros, vai levar também a religião islâmica para esses lugares, para essas regiões. Dominaram as minas de sal e de ouro que tinha na região, que era uma fonte de riqueza muito importante para eles. Era uma das principais fontes de riqueza daquele momento, tanto o ouro quanto o sal. E também comercializava com outras nações o marfim e escravizados. Eles vão conseguir conquistar uma cidade chamada Tombuctu. Vai ser a primeira cidade da rota subsaariana. O que significa isso? Existia um caminho onde os mercadores costumavam passar, vindo da região norte da África setentrional, para a África subsaariana. A primeira cidade deste caminho era a cidade de Tombuctu, e eles vão conquistar essa cidade, certo? E era uma cidade bastante desenvolvida, bastante organizada, a ponto de ter um sistema de cobrança de imposto bem avançado, tinha centro de estudos, espécie de universidades, tinha um exército profissional. Então era uma cidade bastante desenvolvida. E os governantes do reino de Songhai eram chamados de asquias. E eles controlavam os impostos, além de controlar praticamente toda a administração, mas sobretudo controlavam a cobrança de impostos, que é a principal fonte de riqueza do reino. Bem, mas ali ao norte tinha o povo do Marrocos, certo? Bem próximo, fazendo fronteira. Só que o Marrocos está na África setentrional, na parte norte da África, que estava de olho nas minas de sal do reino de Songhai. Como eu disse, é uma fonte de riqueza muito importante o sal. E aí, os povos do Marrocos, do norte da África, conseguiu conquistar Songhai em 1591. Eles conseguiram conquistar porque tinham uso de armas de fogo, coisa que Songhai ainda não conseguia trabalhar, não tinha acesso. Tá certo? Então era desconhecido armas de fogo para o reino de Songhai. Então é claro que há um desequilíbrio muito grande. Um grupo pode até ser menor numericamente, né, em número de soldados, mas pelo fato de ter armas de fogo, dá uma superioridade muito grande com relação àquele que não usa arma de fogo. A arma de fogo, mesmo em 1591, né, eram armas de fogo bastante simples, bastante rudimentar, não existiam ainda armas automáticas e tal, mas causavam um estrago muito grande, uma vez que você pode atingir o inimigo à distância, tá certo? Quem não usa arma de fogo precisa do combate corpo a corpo, do combate muito próximo, então está sempre em desvantagens. Bem, aí com o reino de Marrocos dominando o reino de Songhai, ele, né, se enfraquece e acaba. E aí nós vamos ver agora o contato entre os portugueses e os africanos na costa atlântica, ou seja, naquela parte do continente de frente para o Oceano Atlântico. Bem, os reinos africanos e europeus já tinham uma relação comercial há muito tempo, por séculos tinham uma relação comercial, certo? A África oferecia vários produtos importantes para a Europa, como por exemplo ouro, diamante, sal, marfim. E aí, quando chegamos no século XV, os portugueses, nós já vimos em aulas passadas, em matérias passadas, os portugueses entram nas grandes navegações. O objetivo dos portugueses era chegar às Índias, só que esse processo demorou quase um século. Lembre-se que os portugueses optaram em fazer o périplo africano, ou seja, fazer o contorno do continente africano. Então, é a partir deste momento que os portugueses vão ter contato com os africanos
de uma forma mais intensa, de forma mais profunda, porque eles resolveram então fazer o périplo africano e por isso, inevitavelmente, teriam contato com os povos africanos. Então, com isso, relacionaram-se com vários povos da África Atlântica, fazendo trocas comerciais, e aí também já começa um processo de comercialização de escravizados, que nós vamos ver em aulas futuras. Em torno de 1440, essas relações entre portugueses e africanos vão se consolidar, vai se fortalecer ainda mais. Passam a comercializar o vinho, o trigo, o gado, então produtos que demandam mais espaço e uma relação maior. Mas apesar da diversidade de comércio que a África tinha, ou seja, inúmeros produtos que a África tinha, ela vai ser vista simplesmente como uma região de ouro, de animais exóticos e escravizados. Bem, essa questão dos escravizados ainda vai dar muito assunto para nós. Na próxima aula nós vamos falar mais sobre os escravizados. Essa aula se encerra por aqui. Na próxima aula nós vamos aprofundar a questão dos escravizados e aí vem um ponto muito importante, as diferenças da escravidão que existia na Europa com essa escravidão que Portugal vai começar agora, que vai criar agora, e é uma escravidão que vai influenciar muito na história do Brasil, porque quando Portugal começa a negociar esses escravizados na África, é para o Brasil que eles vão trazer, principalmente, tá certo? Para trabalhar no território brasileiro. E com isso, ao trazer forçadamente essas pessoas para cá, claro que essas pessoas virão e vão trazer também a sua cultura, e essa cultura vai começar a se miscigenar aqui, de forma que até hoje ela está presente na nossa sociedade, certo? Então é um ponto muito importante para nós, que nós vamos aprofundar na próxima aula, quando nós vamos abordar exclusivamente o tema da escravidão.